vídeo de hoje eu vou reagir a que jogo foi esse, o dia que o Sheik anulou um gol de Copa do Mundo. Vou escrever aqui. E eu sei que isso foi na Copa do 82. Contra a seguida foi na Copa 82, um jogo em Emirados Árabes Unidos e França, porque eu entendo tudo de Copa do Mundo. Imaginar um dirigente invadir o campo, parar um jogo de Copa do Mundo e convencer o árbitro a anular um gol? Parece mentira, mas isso aconteceu de verdade na Copa do Mundo de 1982. Então fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. Se inscreve aqui quando não falir, por favor, se Nos inscreve! dias atuais, nos principais campeonatos de futebol do mundo, é bastante normal a utilização do VAR. O jogo para, aí o árbitro vai lá na cabine do VAR, analisa se foi pênalti ou não, se foi cartão vermelho ou não, o pessoal da cabine traça as linhas de impedimento, enfim, é bastante comum o uso da tecnologia no esporte. Porém, a Copa do Mundo de 1982 na Espanha teve a utilização do VAR muito antes do uso da tecnologia. Um árbitro de vídeo humano, vestido com roupas típicas dos países árabes, que desceu das tribunas e, usando apenas a força da sua autoridade, anulou um gol. Para entender melhor essa história, a gente precisa voltar alguns anos na linha do tempo. Em 1961, o Kuwait, um pequeno país localizado no Oriente Era o Kuwait? Eu jurava que era... Médio, conquistou sua independência. Eu errei então. Burro! Eu errei! Mas na verdade foi o Kuwait, então. Foi nesse também que trouxeram um camelo para um jogo e não deu em porra nenhuma? Do Reino Unido. Com a descoberta de grandes campos de petróleo no território kuwaitiano, o país teve um crescimento econômico gigantesco logo após a sua independência. Com o dinheiro entrando nos cofres do governo, os investimentos no esporte e, consequentemente, no futebol começaram a crescer. Entre as décadas de 70 e 90, a seleção de futebol do Kuwait empilhou taças, vencendo 7 vezes a Copa do Golfo, torneio que reúne seleções do Golfo Pérsico, e também vencendo a Copa da Ásia em 1980 e ficando com vice em 1976. O futebol do Kuwait também teve destaque nas Olimpíadas de Moscou em 1980. Numa edição boicotada por muitos países ocidentais, o Kuwait chegou às quartas de final do futebol masculino. O dinheiro sem limites do Kuwait também ajudou a trazer treinadores consagrados para Não foi o Carlos Alberto Parreira que treinou a seleção local. O Zagallo, que na época já era tricampeão do mundo com a seleção brasileira, foi treinador do Kuwait entre 76 e 78. Em 78, quem assumiu o comando da seleção foi o Carlos Alberto Parreira. O Parreira foi o responsável por treinar mas você me errou, mas acertei agora, me respeita. o Kuwait durante as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 82. Com apenas 2 vagas destinadas à Ásia e Oceania, o Kuwait fez uma ótima campanha nas eliminatórias, garantindo uma das vagas na Copa de 82 ao lado da Nova Zelândia. Mas na Copa do Mundo, o Kuwait não teve muita sorte e caiu num grupo bastante forte, ao lado de Inglaterra, seleção que criou futebol, ganhou só uma Copa, mas é chata de jogar. França também se fala, só que na época não era grande, que ela não foi virar grande agora, que ganhou uma última Copa, tudo e tal. Nessa época era uma seleção boa, só que não tinha muita coisa e tal. Celso, que barra que é Tchecoslováquia! Tchecoslováquia era a República Tcheca e Eslováquia. Os dois estavam juntos, só que eles se separaram e viraram países diferentes. E era bom, era um time chato de enfrentar também. Era aquele time que fazia parte da Copa do Mundo e tal, era chato de enfrentar. E tinha o Kuwait. 3 seleções europeias: Inglaterra, França e Tchecoslováquia. Então, a seleção kuwaitiana era considerada o saco de pancadas do grupo. A primeira partida do Kuwait na Copa de 82 seria contra a Tchecoslováquia. E o Kuwait surpreendeu, arrancando um improvável empate em 1-1 e ameaçando o gol tcheco em várias oportunidades da partida. Outro jogo do grupo terminou com vitória inglesa por 3-1 sobre os franceses. Na segunda rodada, a Inglaterra venceu a Tchecoslováquia por 2-0. No dia seguinte, França e Kuwait se enfrentariam e os franceses precisavam vencer para ainda sonhar com a classificação para a segunda fase. O jogo entre França e Kuwait seria realizado no estádio José Zorrilla, na cidade de... Sabe qual é foda? A seleção francesa tem um nome, um monte de nome conhecido. O jogo entre França e Kuwait... Galera, vai me falar se você conhece algum desses cara da seleção da França. O único que eu conheço, Leandro, assim, do nome é o Platini.
Porque de resto tem O fight nada. seria realizado no estádio José Zorrilla, na cidade de Valladolid, na região E também noroeste se da fala, achaga, Ainda no primeiro tempo, o Kuwait chegou a ameaçar o gol francês. Mas quem abriu o placar foi a França, com um gol de falta do Genguini, aos 30 minutos. Aos 43 minutos, o Michel Platini fez o segundo gol francês. E logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Didier Six fez o terceiro gol. França 3-0 e parecia que o jogo já estava liquidado. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Kuwait conseguiu descontar com um gol do Abdullah Al-Boulouchi. Aos 35, a França chegou ao quarto gol com o Alain Giresse. Mas pouco antes do Alain Giresse invadir a área e chutar para o gol, algum torcedor nas arquibancadas usou um apito muito semelhante ao do árbitro da partida. Alguém apitou lá atrás da barra. Nós ouvimos daqui. Então, os jogadores do Kuwait desistiram da jogada, imaginando que o árbitro tinha marcado alguma infração. Caralho, mano. E que o jogo estaria parado. Aí começou uma baita confusão. Os jogadores do Kuwait cercaram o árbitro soviético Miroslav Stupar, exigindo que o gol fosse anulado. O juiz tentava explicar para os jogadores que o gol foi legal, já que ele não tinha apitado nenhuma irregularidade na jogada. Se vocês confundiram o apito de torcida com de juiz, a incompetência de vocês, foi mal. Nas arquibancadas, um homem vestindo kandura, um traje típico da cultura árabe, começou a fazer gestos para os jogadores do Kuwait, pedindo que eles se retirassem de campo caso o árbitro não anulasse o gol. Como os jogadores não atenderam seu pedido e permaneceram no campo, o rapaz resolveu descer das arquibancadas e invadir o gramado sem vergonha nenhuma. E já que estamos falando de atitude e de encarar a realidade sem medo, na vida real existe uma coisa que muita gente tem vergonha de encarar e de tomar uma atitude: a calvície. Se você sofre com queda de cabelo ou se você notou algumas entradas aumentando, a solução não é invadir o gramado, mas sim tomar uma atitude com a Manual, uma plataforma que gerencia o tratamento da calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos e farmácias credenciadas e tudo 100% online. Novembro é mês de Hair Friday e a Manual tá com a melhor promoção do ano para você começar o seu tratamento contra a calvície o quanto antes. É bem fácil, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou então escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Aí você vai lá no site da Manual, responde ao questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e se houver recomendação, o seu tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e enviado para sua casa com frete grátis. E chega tudo numa embalagem bem discreta, pode ficar tranquilo. Essas aqui são fotos reais de pessoas que fizeram o tratamento recomendado e conseguiram resultados bastante expressivos. Durante todo o tratamento você conta com acompanhamento clínico por... Até travou. Vai explodir o computador! Pau! É É muito estranho eu estar falando. WhatsApp, pra tirar todas as suas dúvidas e também ajustar o tratamento caso necessário. E claro que tem cupom de desconto exclusivo aqui do canal. Usando o cupom QPROMO, QUEPROMO, você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido e ainda ganha essa belíssima necessaire e um mini shampoo para você continuar o cuidado onde você estiver. Mas olha só, para ganhar os brindes você precisa fazer seu pedido nesse mês de novembro, beleza? Com a Manual, o tratamento para calvície é seguro, prático e descomplicado e funciona tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados. Então, quanto antes você começar o seu tratamento, mais chances de sucesso. Então vai lá no site da Manual e aproveita para fechar o ano cuidando de você mesmo. Voltando para a partida entre França e Kuwait, o cidadão com trajes árabes caminhou tranquilamente até o gramado sem ser interrompido por ninguém. O invasor se chamava Farhad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. O Farhad era irmão do Emir do Kuwait. O cargo de Emir equivale ao cargo de chefe de estado do país, uma espécie de rei do Kuwait. Além do cargo de irmão do chefão do país, ele também acumulava o cargo de presidente da Federação de Futebol do Kuwait. Caramba! Ele estava lá na arquibancada. Cara, importante mesmo, hein, tio? O Farhad conversou com o árbitro soviético por alguns minutos e conseguiu o improvável: a anulação do gol francês. Ninguém sabe ao certo o que eles conversaram, mas o fato é que os jogadores franceses árabe, tudo e tal, dá um dinheirinho. Eles ficaram revoltados com a decisão. Olha, mas não teve jeito. O gol do Alain Giresse foi anulado e o placar da partida voltou a mostrar 3-1 para a França. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Kuwait ainda fez um segundo gol, que colocaria os kuwaitianos no jogo novamente. Mas o gol foi anulado pelo árbitro soviético, o Miroslav Stupar. E dessa vez sem polêmica e sem invasão de campo. Já nos acréscimos, a França chegou finalmente ao quarto gol, com Maxime Bossis. Final de jogo, França 4, Kuwait 1. Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Kuwait enfrentaria a Inglaterra e precisava vencer e ainda torcer para que a Tchecoslováquia vencesse a França na outra partida do grupo. Resumidamente, impossível. Para tentar a classificação para a segunda fase. Mas não teve jeito. A Inglaterra venceu o Kuwait por 1-0 e a França empatou em 1. Não vai falar que eles levaram um camelo? Não foi esse? 1-1 com a Tchecoslováquia. Inglaterra e França avançaram para a segunda fase.
Pô, E o Kuwait amargou a última colocação do grupo, com um empate, 2 derrotas e apenas 1 ponto conquistado. E uma invasão de campo do dirigente do Kuwait. A participação na Copa do Mundo de 82 foi a única participação até hoje do Kuwait em Copas do Mundo. Ainda no ano de 82, o Kuwait sofreu uma grave crise financeira com a quebra da bolsa local e a queda do preço do petróleo. Como a economia do país é baseada quase 100% no petróleo, o dinheiro do Kuwait desapareceu e aí os investimentos no futebol também desapareceram. Anos depois, o Kuwait chegou a ser suspenso pela FIFA em 2015 por conta de interferências do governo do Kuwait na Federação de Futebol local, algo que é proibido pelo Estatuto da FIFA. Com isso, o país perdeu o direito de sediar a Copa do Golfo de 2016 e também ficou banido de disputar as eliminatórias para a Copa de 2018. O Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, depois de ficar famoso por invadir o campo e anular um gol ganhou uma multa e essa multa era nada. numa Copa do Mundo, recebeu uma multa da FIFA de $12 mil. Só? Nossa, o cara ficou pobre depois disso, meu Deus do céu. E continuou como presidente da Federação de Futebol do Kuwait até 1985. Depois disso, ele Vou virar presidente do futebol e vou começar a falar, não, anula o gol, foda-se. acumulou diversos outros cargos, como o presidente da Federação Asiática de Handebol, presidente do Conselho Olímpico Asiático e presidente da Federação de Basquete do Kuwait. Em 1988, o Fahad convidou o Michel Platini, que na época já tinha se aposentado do futebol, para jogar uma partida amistosa entre Kuwait e União Soviética, como forma de pedir O cara era francês, partido entre desculpas aos franceses pelo comportamento inadequado na Copa do Mundo de 82. Em 1990, o Fahad foi morto ao tentar defender o palácio do seu irmão durante um ataque do exército iraquiano ao Kuwait. Conflito esse que deu início à Guerra do Golfo. E o Miroslav Stupar, o árbitro soviético que anulou um gol a pedido do bandido da Copa, né? O que aconteceu com ele? Depois do jogo entre França e Kuwait, o árbitro soviético atuaria como bandeirinha no próximo jogo do Kuwait na Copa, contra a Inglaterra. Mas, obviamente, a FIFA baniu o árbitro da Copa e também proibiu o árbitro de atuar em jogos fora da União Soviética para sempre. Então, o Miroslav continuou trabalhando apenas em partidas na União Soviética até encerrar sua carreira em 1991. A seleção do Kuwait voltou a estampar as manchetes do futebol mundial em 2000, quando venceu a seleção do Butão por 20-0 em jogo enfiaram bonito no botão. válido pela Taça Asiática. Essa foi a maior goleada do futebol mundial em jogos oficiais envolvendo seleções, até ser superada pela Austrália em 2001. Quando os A Samoa Americana ainda vive depois disso? australianos venceram a Samoa Americana por 31-0. Eu contei a história completa dessa goleada absurda da Austrália num dos primeiros vídeos aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, provavelmente você não assistiu esse vídeo. Então eu vou deixar aqui no card, também na descrição. Clica aí no card ou na descrição para assistir esse vídeo, porque ele é muito legal e tá cheio de curiosidades. Afinal, não é todo dia que uma seleção de futebol profissional marca 31 gols em uma única partida, né? Por enquanto, eu vou ficando por aqui e até o próximo jogo. Valeu, cara. Então, galera, esse foi o vídeo. Só te arrumar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu. Falou.